Salve, gente, boa noite, boa noite. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Desde 2022, o Corinthians não ganhava do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O gol naquela ocasião foi do Gustavo Mosquito, que não está mais no Corinthians. O Corinthians fez um jogo muito tranquilo no segundo tempo. O primeiro tempo foi meio uma chance clara do Roberto, mas o Red Bull Bragantino melhor no jogo. O Red Bull Bragantino no primeiro tempo foi melhor. O segundo tempo o Corinthians conseguiu dominar o jogo, conseguiu melhorar, voltou melhor, fez os 2 gols, tomou o susto, né? Que o Hugo Souza é fera, né? Falar do Hugo Souza, falar o que do Hugo Souza, né? Esse cara é monstro, né? Já vou te dar 10, Hugo Souza. Você catou o pênalti do Lisandro Pita e mostrou que realmente pode se dizer, pode falar o que quiser de você, mas você é ídolo do Corinthians, Hugo Souza. Você joga muito, cara. Obrigado de coração. Mais um pênalti defendido. O Isidro Pita bateu mal. Só que o Corinthians no segundo tempo foi melhor. Tanto que fez o gol com o nosso xerife Gabriel Paulista de cabeça, de cuca, 1-0 para nós. E aí o segundo gol, Matheus Bidu. Bidu é seleção. Tá jogando muito, hein, Bidu? De renegado, de encostado a jogador titular do Corinthians. Parabéns, Matheus Bidu, hein? Pela sua recuperação, pela sua autoestima e pela sua vontade, sua garra. E o Corinthians mereceu o resultado. Jogou muito no segundo tempo. Se tivesse trabalhado um pouco mais, tinha feito até mais gols. Sentiu a falta do Breno Bidon e do André, que de última hora não jogaram, mas o time conseguiu fazer os 2-0 defensivamente muito bem. O juiz deu esse pênalti pro Red Bull Bragantino, que para mim não foi. O braço do Gustavo Henrique tá colado com o corpo. O juiz não chamou o VAR. Como sempre, né? As faltas que eram para dar pro Corinthians, custou para dar uma, né? Que era para dar cartão amarelo para os jogadores do Red Bull Bragantino. E aí é complicado, né, essa arbitragem nossa. Precisa realmente de ter curso de árbitro aqui no Brasil, porque os árbitros estão muito ruins. A arbitragem é péssima. O Corinthians conseguiu ganhar no segundo tempo porque voltou melhor, voltou com outra cara, voltou com outra postura, outra vontade. O goleiro do Red Bull Bragantino no primeiro tempo fez só uma defesa, muito pouco, e o segundo tempo o time voltou ligado e conseguiu o resultado. O Rodrigo Garro, você precisa querer, né, Garro? Craque você é, mas por que você não tá querendo? Mostra porque você tá no Corinthians, Garro. Pelo amor de Deus, cara. Cadê o Garro de 2024? Ah, sofreu lesão, teve um parará, mas precisa voltar, Garro. Você é importante pro Corinthians, cara. Nós temos o Memphis, nós temos o Yuri, mas nós precisamos de você, poxa. Tá um Garro muito abaixo daquilo que se espera. Precisa melhorar para ser aquele Garro que todo mundo gosta. O Memphis hoje não fez uma grande partida taticamente. Para mim, o melhor foi o Roberto, mas o Memphis correu. O que se espera dele, apesar de estarem devendo para ele aí 41 milhões, o Memphis mostra que é ídolo do Corinthians, cara. É ídolo porque no ano passado decidiu a Copa do Brasil, decidiu a Supercopa, e é um jogador importantíssimo. Ganhou 3 títulos, tem que ser valorizado. O grupo do Corinthians inteiro tem que ser valorizado. O Yuri Alberto fez uma grande partida, criou chances, está tendo velocidade. É isso que se espera de você, Yuri Alberto. Se você quer ir para a próxima Copa do Mundo, mostre o que você sabe fazer. Não perder gol, mas sim fazer. Você não fez, mas correu, deu assistência, chutou. É isso que se espera de você, tá certo? E as notas dos jogadores hoje, vamos lá. Hugo Souza 10, Mateuzinho 7, Gustavo Henrique 6, Gabriel Paulista 8, Ranielli 5,5, Bidu 7, aí temos Matheus Pereira 6, Rodrigo Garro 4, Yuri Alberto 8, Memphis Depay 5 e parabéns aos jogadores pela vitória.
e o que mostra que o time está jogando bem, está conseguindo ter essa consistência tática, mas não pode pecar na finalização, tem que caprichar na finalização. E o Corinthians mereceu o resultado pelo que fez no segundo tempo. O Red Bull Bragantino não conseguiu chegar no gol do Hugo Souza, a não ser no lance do pênalti que o juiz deu, que para mim não foi. Mas e para vocês? Polêmica. Eu vou deixar a pergunta no ar. Foi pênalti pro Red Bull Bragantino ou não? Eu quero que vocês comentem aí. E o Yuri Alberto, o que vocês acham do Yuri Alberto? Ele hoje é um jogador que ele é bagre ou ele é craque? Ou às vezes está em má fase? Correndo e decidindo, eu acho que o Roberto, com todo respeito, ele joga muito. Sabe por que ele joga muito? Porque ele se dedica, cara. Ele corre como se fosse o último prato de comida. Ah, ele perdeu um pênalti contra o Flamengo, lá que ele deu uma cavadinha idiota, ele deu. Mas quando precisa do Roberto, ele se entrega. Ele não faz corpo mole, cara. Isso é importante. E o Hugo Souza, mais uma vez, salvou o Corinthians, cara. Mais uma vez. Não foi pênalti, é verdade. Mas quando se espera de um goleiro como o Hugo Souza fazer o que ele fez e mostrar quantas vezes o Corinthians precisou dele, ele foi lá e pegou. E é isso aí, pô. Esse é o Corinthians que a gente quer ver. Corinthians de garra. Não precisa jogar para golear, para dar espetáculo, mas jogar para vencer e jogar com a consciência de que é o Corinthians que está em campo. De que quem manda na Neoquímica Arena somos nós. Eu falei 2-0. Só que o Corinthians, apesar disso, não teve hoje os dois jogadores. Um deles que eu falei que ia fazer o gol, que era o André, que faz falta, hein? O André joga muito e o Breno Bidon também. O Breno Bidon é titular do Corinthians. E quando sair, o Corinthians vai sentir muito a falta desse moleque. E Dorival Júnior. Dorival Júnior. Cadê o camisa 10 da base? O Gui Amorim. Cadê o moleque? Não vai pôr pra jogar? Tem que colocar o moleque pra jogar. Independente não, se não tá preparado, tem que estar preparado. Tá no profissional, tem que jogar. E o seu Memphis Depay, que apesar da partida meio abaixo, é um jogador importante e eu ainda acredito que tem que ficar. Vocês têm que arrumar alguém, patrocinador, para pagar. Ó, é 4. O que a gente pode pagar é 1,5 milhão. O mais a gente não pode. Certo? Renegociar esse contrato, porque o Memphis é importantíssimo para o Corinthians. Tanto que o Memphis está fazendo aniversário. Parabéns pro chefe. Deixa o chefe balançar, deixa o chefe balançar. É isso aí. Parabéns aos jogadores do Corinthians pela entrega, pela raça, pela vontade. 2-0 contra o Red Bull Bragantino. Espantamos o energético. É isso aí, quem manda em casa é o Corinthians. E lugar de energético é na geladeira. Comenta, se inscreve no canal e tamo junto. E o craque do jogo, Hugo Souza.